integrante. Olá pessoal, vamos dar sequência, à nossa revisão de conteúdo. Como nós vimos na aula passada sobre as funções dos substantivos, então agora fica mais fácil entender a função desse substantivo dentro da estrutura da oração. Além do substantivo, nós vamos ver também as orações subordinadas, substantivas, adjetivas. Então vamos lá com as substantivas. Para ser subordinada, você tem que entender que é necessário ter mais de uma oração, Se tem mais de um verbo, tem mais de uma oração, e essas orações estarão ligadas por alguma conjunção e estabelecendo uma relação de dependência entre si. Então, quando o substantivo tiver função de sujeito dentro da oração, essa oração subordinada será denominada de substantiva subjetiva. Lembre-se, para ter oração subordinada é necessário termos mais de uma oração, mais de um verbo. E estas orações, as subordinadas subjetivas, elas estarão ligadas por uma conjunção integrante, que ou se. Então, vamos lá à subjetiva. É necessário que façamos as atividades. Observe nessa oração principal. É necessário. Tem sujeito? Não, não tem sujeito. Então, se não tem sujeito, nós vamos olhar o complemento para ver se no complemento ele traz um sujeito para a nossa oração principal. Então, como tem uma relação de dependência, a oração subordinada, ela vai estar complementando a nossa oração principal. Lembrando que sempre irá aparecer a conjunção integrante que ou se. Então, aí aparece a que. É necessário que façamos. Quem façamos? Nós. Então, aí está o sujeito da oração. Nós façamos as atividades. Então, se a segunda oração complementa a oração principal, atribuindo-lhe um sujeito, porque a oração principal não tem sujeito, então essa oração subordinada será uma oração subordinada subjetiva. Ok? Entendido? A segunda oração subordinada substantiva, objetiva direta, é aquela que tem a função de objeto direto para a oração principal. Então, a oração principal, eles disseram o quê? Pede um complemento. Olha o quê? Conjunção integrante. Eles disseram o quê? Que não namoram. Então, não namoram é o nosso objeto direto. Se não tem uma preposição acompanhando essa conjunção integrante, então nosso objeto será direto. E se o nosso objeto será direto, a nossa oração subordinada substantiva será objetiva direta. Eles disseram que não namoram. E olha o eles. Tem um sujeito na oração. Então, você já descarta a subjetiva. Subjetiva ela não será. Aí você vai para a análise do complemento. Certo? A oração subordinada objetiva indireta. Quase a mesma coisa da objetiva direta, porém, essa tem a função de objeto indireto para a oração principal e trará, juntamente com a conjunção integrante, uma preposição. Você duvida? Olha você. Você é um sujeito, então não será subjetiva a nossa oração. Você duvida de que serei aprovada? Olha o de, preposição. Você duvida de que seria aprovada? Então, nosso objeto indireto pede um complemento, ou melhor, pede aí uma preposição, por isso que ele é indireto, e ele está complementando a oração principal com o objeto indireto, ok? Você duvida de que seria aprovada? É uma oração subordinada, subjetiva, objetiva, indireta. Lembre-se que a oração principal sempre virá precedida da preposição, juntamente com a conjunção integrante, que.
A oração subordinada substantiva completiva nominal completa o sentido de um substantivo abstrato com preposição. Então, cuidado para não confundir com a objetiva indireta. Não confunda com objetiva indireta, que complementa o sentido de um verbo. A oração completiva nominal, ela complementa o sentido de um substantivo, de um nome, por isso que é nominal. E esse substantivo é abstrato. Então, vamos ao exemplo. Temos necessidade. Temos. Nosso sujeito está oculto aí. Nós temos, né? Então, não é subjetiva. Temos necessidade. Necessidade é o complemento do verbo e é um substantivo abstrato. Necessidade é abstrata, não é? Então, se temos necessidade, olha o complemento, de que nos apoiem, junto com a conjunção que tem a preposição. Então, após o verbo, após o objeto, pede um complemento que complementa um substantivo abstrato, ela será completiva nominal, ok? Então, a nossa oração será: temos necessidade de que nos apoiem. É uma oração substantiva, subordinada substantiva, completiva, nominal, porque o complemento complementa um substantivo abstrato. Se complementasse um verbo, aí seria objetiva indireta, ok? Próxima, oração subordinada substantiva predicativa. É a oração que tem função de predicativo da oração principal. Vale lembrar que sempre aparecerá um verbo de ligação seguido da conjunção integrante entre uma oração e outra. Então, olha, o que é um verbo de ligação? Ser, estar, permanecer, parecer, continuar, tornar-se, andar, ficar e estar no sentido de estar. Ficar no sentido de estar. Ok? Então, olha, meu desejo era. Meu, o sujeito está embutido, não é subjetiva. Meu desejo, deseja. E meu desejo era. Tem o verbo de ligação era, complementando aí a oração, acompanhando a oração principal. Que, após o verbo de ligação, tem a conjunção integrante que. Você que me fizesse feliz. Meu desejo era que você que me fizesse feliz. Então, esse complemento após o verbo de ligação, acompanhado de uma preposição, é um predicativo. Então, esse predicativo, ele está ligado à palavra desejo por um verbo de ligação. Então, meu desejo era que você me fizesse feliz. É uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Lembre-se disso. Quando aparecer o verbo de ligação juntamente com a conjunção integrante, a oração será subordinada predicativa. Ok? É igual na anterior. Quando aparecer um complemento com preposição, atribuindo um complemento a um substantivo abstrato, ela será completiva nominal. Quando aparecer um complemento ligado por um verbo de ligação e preposição, ela será predicativa. E a positiva, acho que é a mais fácil para você, ela tem a função de aposto, ou seja, o que é um aposto? Ele vem sempre entre vírgulas ou após dois pontos, explicando algo que foi dito antes. Então, um exemplo aí, desejo-te uma coisa, dois pontos, que tenhas boa saúde. Então, aí não precisa nem analisar mais. Após dois pontos, aposto. Ou se for uma listinha, desejo-te saúde, alegria, paz, com vírgulas. Também será aposto, ok?
Então, aqui fechamos as orações subordinadas substantivas. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Vamos ver aqui as orações subordinadas adjetivas também revisando. São aquelas que exercem a função sintática de adjetivo, assim como as substantivas exercem a função de substantivo. Essa é bem simples porque são apenas duas. Geralmente são introduzidas por um pronome relativo, que, quem, qual, quanto, onde, cujo, os quais exercem a função de adjunta de nominal do termo integrante, ou melhor, do termo antecedente, certo? Então, olha, vamos ao exemplo. Agora quero pessoas iluminadas. Iluminadas é um adjetivo. Agora quero pessoas que iluminam. Olha o que, pronome relativo. Se tem um pronome relativo acompanhando esse termo, esse adjetivo, a oração passa a ser subordinada adjetiva, exerce a função sintática de adjetivo, atribui ao nome uma qualidade. Então, atribui ao substantivo pessoas, agora quero pessoas. Que tipo de pessoas que você quer? Que iluminam. Então, elas são orações subordinadas adjetivas, e essas orações subordinadas adjetivas, elas vão se dividir em explicativas e ou restritivas. As explicativas são separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome indica, elas explicam melhor ou esclarecem um termo ao qual se refere. Exemplo aí, ó. Patrícia, olha, entre vírgulas, explicando. Aquela filha que é a mais carinhosa da família, Patrícia decepcionou a todos. Esse termo entre vírgulas, ele, além dele estar explicando, ele está atribuindo a Patrícia uma qualidade. E vem introduzido pelo pronome relativo que. Então, Patrícia, que é a mais carinhosa da família. Então, se eu estou explicando esse termo aí, que está qualificando a Patrícia, é um termo que eu classifico como, dentro da oração, oração subordinada adjetiva explicativa. Explica que a Patrícia, que decepcionou a todos, é aquela que é a mais carinhosa da família, ok? A oração subordinada adjetiva restritiva. Ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas, elas restringem ou delimitam o significado de seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Olha, as crianças que acordam cedo, olha, delimitando qual é o tipo de criança. E olha o que. Então, lembre-se que o termo adjetivo, ele vem sempre acompanhado o pronome relativo. As crianças que acordam cedo costumam ser mais saudáveis. Então, a oração principal, as crianças costumam ser mais saudáveis. Quais crianças? As que acordam cedo. Então, meu termo restritivo, estou restringindo. Não são todas as crianças que são saudáveis, são aquelas que acordam cedo. Então, isso é uma oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, que eu irei esclarecer melhor para você, tá bom? E estarei postando atividades lá no sistema GR8. Um abraço a todos.